Quero saudar a você, professor da Escola Bíblica Dominical, da classe dos adultos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos juntos aqui para começarmos um novo trimestre, não só um trimestre, mas um ano novo, e eu quero já aproveitar para desejar a você, sua família e sua classe, sua turma de Escola Dominical, um feliz ano novo, e a sua congregação também, né? Graças a Deus por isso. Estamos com a lição de número 1 neste trimestre, falando sobre a Trindade, nessa nova série de lições. E a primeira lição é intitulada O Mistério da Santíssima Trindade. Este vídeo aqui é o vídeo da lição comentada, e desta feita eu vou fazer ela encaminhada no sentido mais simples, uma vez que nós estamos lidando com temas teológicos. Nós fizemos isso alguns trimestres atrás, de colocar a apresentação não de todas as coisas que o comentarista fala, mas do tópico central de cada um dos seus pontos de ensino e trazer uma explicação um pouco mais acessível, principalmente aqueles professores que estão ensinando a pessoas novas na fé ou pessoas com menos instrução na área, né, da teologia ou da doutrina bíblica de maneira geral. Então, talvez isso vai facilitar. Eu coloquei uma enquete no post do meu canal do YouTube, se você puder acessar lá, aonde você pode votar, não é? Se você prefere a aula comentada, no sentido de nós estarmos lendo toda a lição, não é, a revista, ou se uma aula simplificada, como ao modelo que eu vou estar fazendo hoje aqui. Eu chamaria esse modelo de uma mistura entre a comentada e a simplificada, mas eu já tinha preparado esta lição e por isso vou apresentá-la como a fizemos. Então vamos lá, a lição de número 1 é intitulada O Mistério da Santíssima Trindade. E o roteiro dessa lição que eu preparei, eu vou estar deixando uma cópia assim, do jeitinho que eu fiz mesmo para você, caso você queira baixar. Nós fazemos um roteiro formal na lição tradicional deste canal, mas ele é diferenciado deste modelo aqui. Muito bem, a introdução, nós temos o texto principal, né, da leitura bíblica em classe, é o texto de Mateus capítulo 3, 13 a 17, trata-se do texto do batismo de Jesus. Logo então, nós temos na página número 5, a introdução e o primeiro tópico do nosso estudo, que é intitulado A Revelação Trinitária no Batismo de Jesus. Então, este primeiro tópico, ele vai mostrar para nós, e eu não vou ler o tópico nesta lição aqui, você, como professor, ou já leu, preparando-se para a lição, ou se você entender de fazer assim, eu faria, antes de ouvir a minha explicação, eu leria este tópico. Então, você pode pausar o vídeo e ler este tópico para ouvir, então, a nossa explicação. Por quê? Porque ao ler todo este tópico, eu entendo que o ponto central que nós poderíamos explicar, não é, ou colocar num quadro negro ou quadro branco ou em algum papel, seria esta realidade aqui, olha, a aparição das três pessoas da Trindade. Este, para mim, é o centro, o cerne daquilo que este tópico vai ensinar. E para pessoas que não estão muito aquém da realidade dos debates, das heresias acerca de pessoas da Trindade que existe e de detalhes sobre a divindade da Bíblia, ou seja, em debates teológicos, é suficiente este texto bíblico de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, a nossa leitura bíblica é um pouquinho maior, né? Começa no 13, mas estes dois versículos é suficiente para nos mostrar, num cenário real, não é? A aparição, a presença das três pessoas da Trindade. Eu vou ler o 16 e 17 com você. E sendo Jesus batizado, está aí a pessoa de Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus, está aí uma segunda pessoa da Trindade aparecendo, descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, esta voz do céu que chama Jesus de Filho seria a terceira pessoa da Trindade no contexto desta aparição, né? A gente chama Deus de primeira pessoa da Trindade, mas no contexto dessa descrição aqui da história de como aconteceu, então Jesus está ali em pessoa. Em segundo lugar, o narrador da história mostra ou fala do Espírito Santo em forma de pomba e depois da voz de Deus Pai aparecendo aí nesta cena. Nós vamos chamar a atenção das pessoas para uma verdade que muitas vezes eles podem ser confrontados.
a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Não aparece neste texto, não aparece na Bíblia Sagrada. Mas o que aparece é a existência de uma Trindade. Acabamos de ver um exemplo maior, porque não se forma a maioria dos outros textos vão mostrar um ou outro, né? Ou dois juntos, mas em nenhum momento histórico da Bíblia eles aparecem com uma clareza realística tão grande como este texto que nós acabamos de ler. Então, a Trindade a sua existência é uma realidade, e nós vemos na Bíblia a comprovação. E este texto que você tem em suas mãos agora, de Mateus capítulo 3, 16 e 17, é a comprovação bíblica da existência de 3 pessoas em um Deus. Nós não cremos em mais de um Deus, nós cremos em um Deus, e este Deus se apresenta, né? Ele é Deus em 3 pessoas. Ora, passar disso aí é difícil. Por quê? Porque a Trindade é, como intitulou muito bem o nosso pastor comentarista, é um mistério. A nossa capacidade de entender esta realidade é limitada. Mas o limite da nossa capacidade deve ir à nossa fé na palavra de Deus e no Deus que revelou esta palavra, que diz ser assim, que diz agir assim. Então nós vemos e conhecemos a Deus pelas suas ações, e é através das suas ações que nós vemos as ações do Pai, as ações do Filho, as ações do Espírito Santo, e reconhecemos, portanto, as 3 pessoas biblicamente, mas reconhecemos que a Bíblia também não nos apresenta mais de um Deus. O nosso Deus é um Deus único. Então, todas estas palavras que às vezes parecem conflitantes para nós é uma realidade. E a melhor expressão, que na minha opinião, é questão de ser um mistério. Um mistério que nós só entenderemos na plenitude quando nós sairmos desta realidade temporal que nós vivemos, quando nós estivermos com Deus por toda a eternidade. No primeiro tópico, há 2 colocações importantes para nós retirarmos aí para a instrução. A primeira delas não é tão importante como a primeira que nós falamos, mas se você entender de incluir isso aqui, é assunto que sai deste primeiro tópico, ok? Jesus já era ungido, o ungido de Deus. Com isso, não significa que ele foi ungido pelo Espírito Santo ao ser tocado pela pomba, né? Quando o Espírito Santo desceu sobre ele, inclusive o descer sobre ele como pomba era um sinal, não é? Que João Batista, inclusive, estava esperando, porque Deus tinha dito, no texto mesmo diz, né? Que Deus tinha dito a João Batista que sobre aquele que descesse, que ele visse descer o Espírito, ele era, não é o que haveria de vir, no caso, o nosso Messias, Jesus. Mas em Isaías, que é um texto que o pastor nos deixou aí, capítulo 11, versículo 2, nós já vemos que a profecia sobre Jesus era deste homem, não é? Jesus, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, mas que era um homem ungido da parte de Deus para esta obra, ungido pelo Espírito de Deus para fazer o que ele fez, para, enfim, atuar enquanto ele esteve aqui na Terra. Então, ele já era um ungido de Deus, ele já veio como ungido de Deus. A vinda da pomba não foi uma unção oficial de Deus para Jesus. E Jesus também já era o Filho de Deus. Nós vemos em Gálatas, capítulo 4 e 4, e em João, capítulo 3, 16 e 17. Vamos, por que não ler estes textos bíblicos, né? É melhor assim. Isaías, capítulo 11 e versículo 2, diz o seguinte: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, esta profecia é sobre o rebento do tronco de Jessé, que é o contexto aí do versículo 1, e está falando sobre a pessoa de Jesus, sobre a pessoa do Messias, né, de Israel, e ele já foi profetizado como alguém que repousaria sobre ele, né, o Espírito de Deus. A segunda coisa é que ele já era o Filho de Deus. Gálatas capítulo 4 e versículo 4 diz o seguinte:
Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, quando Deus envia, ele não envia alguém e esse alguém, depois de ter nascido ou no contexto de ouvir a voz do céu, tornou-se filho de Deus. Não, Deus já enviou seu filho. E o texto áureo da Bíblia, que nós o chamamos assim, não é? Texto talvez o mais conhecido de todos nós, João capítulo 3, o versículo 16, e eu vou continuar até o 17, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu Filho unigênito. Então, Deus enviou, Deus deu aquele que era já o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, são duas explicações que, para alguns determinado grupo eu a faria, para outros eu poderia omitir, porque o mais importante é nós entendermos que a Trindade, a palavra não está na Bíblia, mas a realidade da Trindade é bíblica e o texto que melhor reflete isso, mais fácil para o entendimento de todos, este texto que nós lemos de Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Então vamos passar para o material do tópico segundo. Tópico número 2. Segundo tópico, nós vamos, portanto, para a página 7, e o título deste tópico é A Distinção e a Unidade das Pessoas da Divindade. Mais uma vez, eu não vou estar lendo este tópico com você, eu vou compartilhar com você aquilo que, ao ler cada um destes subtópicos, eu apresentaria numa sala de aula, como eu disse, uma forma mais simplificada. Então, o tópico 2.1, eu falaria sobre a Trindade e o plano de salvação. Se nós pudéssemos entender a Bíblia com um propósito central, este propósito tem que ser a salvação do homem. A criação, ela é presente, o fim de todas as coisas está presente, mas neste meio, nós vemos principalmente logo depois que Adão peca, isso acontece no sentido da revelação bíblica lá no comecinho, né? Quando o pecado entra no mundo, a partir daí nós vemos um desenvolvimento, uma revelação progressiva de um caminho, de uma apresentação, aleluia, de uma maneira de salvar o homem deste pecado. Este pecado causaria o que causou a separação de Deus, né? Para que Deus já não tivesse comunhão espiritual com o homem, mas o pior não era isso, né? O pior é que por causa desta separação e no tempo que nós estamos aqui, Deus também teria que estar separado de nós por toda a eternidade e julgar o pecado. E o salário do pecado é a morte. Esta morte está falando de morte eterna, separada de Deus, aquilo que nós conhecemos como o inferno. Deus vai julgar todo o pecado. E por causa disso, Deus não quis perder, não é? Nos deixar à deriva nessa situação. Então, ele, desde o princípio das Escrituras, começa a prover, a mostrar, a revelar o caminho de salvação, cujo centro está na pessoa de Jesus, mas cuja caminho de salvação está desde o princípio da Bíblia. Então, vamos lá. A Trindade e o plano da salvação, nós vamos aprender que Deus Pai é aquele que planeja. E você, se leu o tópico aqui, você vai ver que é isso que o pastor nos explicou, né? E nós vamos deixar alguns versículos aqui que você pode ler na sala de aula com os seus alunos. João 3,16, já lemos, mas vamos repetir para cá. Gênesis 3:15, Isaías 9:6, a maioria destes textos já bem conhecidos. E Mateus capítulo 26 e versículo 29. Então nós vamos ver que no contexto do plano da salvação, que é o plano central da Bíblia, a pessoa de Deus Pai é aquele que planejou, é aquele cujo coração se moveu para salvar a humanidade. João, capítulo 3, versículo 16, nós já lemos, vamos ler mais uma vez, porque Deus, este Deus aqui, é referindo-se a Deus Pai, ele amou o mundo, foi ele que amou, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, Cristo, o Filho unigênito, quis vir, aceitou vir, aceitou pagar o preço, aceitou ser o Cordeiro. Mas quem amou o mundo e planejou isso, muitas vezes Jesus, eu não vou ler todos estes versículos que falam sobre isso, mas ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas sim a vontade do meu Pai. Ora, nós mencionamos aqui algum minuto atrás o texto de Gênesis 3:15,
trata-se da primeira palavra da parte de Deus Pai acerca dessa salvação, logo depois do pecado do homem. Então, Gênesis 3:15 diz o seguinte: E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, este texto de Gênesis 3:15 não é um texto muito direto, falando de coisas que nós entendemos necessariamente diretamente, mas é um texto profético. É um texto que Deus está anunciando alguém no futuro que nasceria da semente da mulher, ok? Esta pessoa que viria da semente da mulher esmagaria a cabeça, feriria a cabeça da serpente, não é? E essa serpente aqui, que nós vemos no contexto de Gênesis 3, era Satanás, não é? Então, haveria uma vitória contra este pecado, não é? Contra Satanás, e a pessoa de Jesus, então, seria este que nasceria de mulher para isso. Então, está aí Deus, desde lá do Éden, que já, neste momento, já tinha planejado a salvação, mas dando a primeira voz profética acerca disso. Então, Deus é quem planejou. Vamos ver no capítulo 9, um texto tão lindo que nós conhecemos, né? De Isaías, capítulo 9, e versículo 6, diz o seguinte: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Glória a Deus. Então nós vemos aí que este menino que nasceu é aquele da semente da mulher que Deus prometeu, né? E o filho que se nos deu é o filho que João 3,16 diz, o pai que deu o seu filho. Mateus capítulo 26 e 39 nós ainda vamos ler para fechar este tópico aqui de estudo. E é uma boa oportunidade, né? Claro que de turma para turma nós podemos ler tantos versículos assim, às vezes as pessoas têm mais dificuldade, mas é muito bom o exercício de nós termos na nossa sala de aula a Bíblia sendo lida, para além das explicações, os irmãos mesmos podem participar, não é? Lendo a Bíblia, 26 de Mateus e versículo 39, diz o texto seguinte: E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Todos nós conhecemos este contexto aqui, né, do Getsêmani, da oração de Jesus, né, que falando com Deus Pai, ele chegou a questionar, a colocar, não é, como opção passar dele aquele cálice, aquele sofrimento, mas ele mesmo falando, reverbalizando estas palavras, ele rapidamente conclui naquilo que é a sua decisão, que seja feita a vontade do Pai. Então, a vontade do Pai é que Jesus fosse sacrificado. Para quê? Para que o seu sangue pudesse perdoar os nossos pecados. Então, a salvação, o Cordeiro Perfeito, o enviar de Jesus, é projeto de Deus Pai. No plano da salvação, nós temos a pessoa de Deus Filho, a pessoa de Jesus. E como diz o pastor aqui, usa a palavra executa, e é o que nós entendemos da Bíblia mesmo. Ele executou este projeto, né, da salvação. Lucas capítulo 2, versículos 7, 10 e depois o 25 ao 32. E eu vou ler também João 1 e 14 como textos para este tópico. Então, no texto de Lucas capítulo 2, nós vamos ver narrado o nascimento de Jesus. Então, neste contexto da salvação, nós entendemos que o Pai, ele planejou a salvação, mas a execução, né, desta verdadeira salvação para o homem estava na pessoa de Jesus Cristo, que nasceu, Lucas capítulo 2, versículo 7, foi enviado ao mundo, né, e diz a palavra, e deu à luz o seu filho primogênito, no caso Maria, né, deu à luz e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Vamos saltar para o 10, que diz, e o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas, de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa já foi parte da mensagem
que se falou para aqueles pastores, os anjos de Deus, o anjo de Deus falou para os pastores que estavam fora ali daquela cidade, não é? Dizendo que havia novas de alegria porque nasceu ali naquela cidade o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nós já lemos que Maria teve o bebê, agora foi anunciado pelos anjos, e nós vamos ainda neste contexto de capítulo 2, versículo 25 ao 32, que diz o seguinte: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, ele, Simeão, então tomou-o em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. Aleluia. Então está aí o Filho de Deus aparecendo, né? Quando nós lemos em Lucas 2, capítulo 2, versículos 7, 10 e 11, nós vemos no momento que ele nasceu ali. Logo depois, quando ele já é trazido para Jerusalém para ser apresentado, nós vemos um homem que tinha sido informado pelo Espírito de Deus que ele não morreria antes de ver este Cristo, este Messias. E aconteceu, sendo impulsionado pelo Espírito, ele vai ao templo no dia, na hora, no momento que Maria e José entram com o menino, e você ouviu as suas palavras. Palavras que o Espírito lhe deu, porque esta era a revelação de quem era aquele menino. Ali estava o Cristo do Senhor. Estava aquele que Deus tinha planejado enviar para a salvação do seu povo. E todas essas palavras estão explícitas aí na voz de Simeão. Capítulo 1 de Lucas, de João, versículo 14, diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então está aí o verbo, neste contexto, João 1, é o Filho de Deus, é Jesus. E ele foi feito carne. Ele um dia estava com Deus, como diz no princípio deste capítulo. Ele era Deus, ele estava com Deus, mas ele foi enviado porque Deus planejou uma salvação da qual dependia um sacrifício perfeito, e este que veio ser o Salvador pelo seu sangue da humanidade era a pessoa de Jesus. Ele executou o projeto da salvação, pelo que nós agradecemos a Deus e a Jesus por isso. E depois temos o Deus Espírito Santo. E nós vamos ver, vou botar duas palavras aqui, não é? Que ele aplica, é a palavra que o pastor comentarista nos deixou, e ele mantém, é a palavra que o meu pastor sempre usava, sobre a operação, não é? No contexto do plano da salvação da Trindade. Nós vamos estar lendo João capítulo 16, versículos 7 e o 13. Vamos ler João capítulo 14, versículo 16. E também vamos ler Romanos 8 e 16. Mais uma vez, porque o contexto aqui está um pouco mais escrito, né, em muitos versículos, eu vou deixar para você, mas se você quiser baixar isso no PDF, vai estar na descrição deste vídeo, tá? Então, 16:7 diz: todavia digo-vos a verdade, é Jesus quem está dizendo isso, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então, o que está entendido aqui? Jesus estava aqui, e os seus discípulos já estavam tristes porque Jesus estava falando sobre ir, voltar para o Pai, né? E ele diz esta palavra que parece dura de ouvir, que convinha a eles que ele fosse. E verdadeiramente convinha, porque por aquilo mesmo que ele disse, porque eu vou enviar alguém que vai estar com vocês. E esta é a pessoa do Espírito Santo, que nós entendemos ser o centro desta nova etapa, depois que Jesus ressuscitou. Eu vou ler ainda o versículo 13 neste contexto aqui. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido,
e vos anunciará o que há de vir. Então veja que o Espírito de Deus é aquele que estaria conosco e nos ajudaria a sermos guiados em toda a verdade, porque a sua verdade, aquilo que o Espírito vai falar, é o que já se foi revelado por Jesus Cristo. Então nós aprendemos isso aí. João capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então, uma promessa de Jesus para o seu povo é que ele enviaria um outro Consolador e que este Consolador, essas palavras são importantes agora, ficaria para sempre conosco. Enquanto houver igreja do Senhor Jesus Cristo, enquanto a igreja estiver nessa terra, o Espírito Santo vai estar aqui. É como Deus estabeleceu este projeto. Ele planejou e preparou, nós não vamos falar detalhes sobre esta preparação, ele executou através da pessoa de Jesus, de Deus Filho, Jesus Cristo, e agora o Espírito Santo vai aplicar estas realidades da salvação e manter-nos dentro deste contexto de salvação a nós que entramos, não é, no caminho de Deus pela fé. Então, como aplicação, nós podemos colocar outras duas palavras aqui. Ele convence, não é? É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, segundo o texto bíblico. E eu também aprendo pela Bíblia que ele aplica a palavra. Caminha junto com convencer, não é? Mas uma realidade parecida. Ele, quando nós ouvimos a palavra, quando alguém, um homem sem Deus, ouve uma pregação, ouve um versículo, ouve um testemunho que fala da verdade da palavra de Deus, até um hino, né, que fale da palavra de Deus, o Espírito Santo é aquele que aplica esta palavra para o seu coração e convence a ele. Então, o Espírito Santo também mantém a salvação através da sua consolação, né? Ele nos consola, ele nos guia e ele intercede por nós. Todas as coisas que nós aprendemos, inclusive no trimestre passado, com muita propriedade, nós vemos aqui sobre o trabalho do Espírito Santo no contexto do plano de salvação de Deus. Então, aprendemos do tópico 2, subtópico 1. 2.2, que o autor, na página 7, intitula A Pluralidade na Unidade do Antigo Testamento. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui é que no Antigo Testamento, e eu vou colocar só a T aqui, tá bom? As três pessoas da Trindade aparecem. As três pessoas aparecem. Mas o foco do Antigo Testamento, da revelação, vamos colocar da revelação, é o Pai. E aí você pode até fazer um tipo de participação da classe aí, né? Você pode perguntar para a turma, o que você lembra de história do Antigo Testamento? O que Deus fez no Antigo Testamento? Então eu ia falar, Deus falou com Moisés. Quem era este Deus? O Pai? O Filho ou o Espírito Santo? Deus Pai. Tá bom. O que mais? E aí você pode ter 2, 3, 4 histórias ou a criação, né? A princípio, nós vemos Deus criou, no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra se forma vazia. Então, foi Deus quem criou? Tá, então tá aí. Quem é essa pessoa de Deus que está aparecendo? É a pessoa de Deus Pai. Então, nós vemos aí que o foco da revelação do Antigo Testamento, e você podia olhar até os profetas, quem falou por Jeremias, quem dava a palavra para Joel e todos os profetas, era Deus Pai. Então, o foco da revelação bíblica no Antigo Testamento é na pessoa de Deus Pai. Mas, a pergunta seria, será que nós encontramos as outras pessoas no texto do Antigo Testamento? Sim. Aí, a gente pode, nessa parte, não perguntar, mas ensinar, não é? Onde aparece Jesus? Onde aparece Jesus? A primeira citação que eu vou dar não está no Antigo Testamento, mas está remontando ao Antigo Testamento. João, capítulo 1, versículo 1 a 3. E eu vou dar do Antigo Testamento também, tá? Não se preocupe. Até que se você não quiser colocar essa, também não precisa. Mas é válida. João, capítulo 1 e versículo 1 a 3 diz: No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então veja que essa pessoa do Verbo, que João está falando aí, nós sabemos que é Jesus, por quê?
Primeiro porque ele não é Deus Pai, ele diz que ele estava com Deus, ok? Então este verbo estava com Deus, diz também que ele era Deus, mas também, ok? Então, provando a realidade da Trindade aí. Ele estava com Deus, mas ele também era Deus, né? E no versículo 2, ele ainda enfatiza o que ele já disse no 1. Ele estava no princípio com Deus. Este princípio é o princípio que nós conhecemos de Deus, porque Deus é eterno, ele existia antes da criação do mundo, mas para nós houve um princípio. A criação foi para tudo que nós podemos conhecer ou reconhecer, o princípio, e ele, o verbo, estava lá. No versículo 3, diz que todas as coisas que foram feitas por ele. Sem ele, o verbo, nada do que foi feito se fez. Ou seja, Jesus tem uma participação ativa pela palavra de Deus na criação, no princípio. Então, nós vemos isso aí. Também vemos em Daniel capítulo 3 e versículo 25, não é? Uma aparição teofânica, não é? Quando aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha, né? E nós vamos ouvir a palavra que o rei viu, né? Ele lançou 3 homens, Daniel capítulo 3 e versículo 25, e ele vai dizer as seguintes palavras. Nabucodonosor respondeu e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Então, esta é uma aparição, né, da pessoa de Jesus. Mas em Isaías 53, que é aquele capítulo amado nosso, né, um capítulo profético, quem deu crédito à nossa pregação, não é isso? Falando sobre o sacrifício de Jesus, eu não vou ler com certeza este capítulo, mas você pode ler alguns primeiros versículos, é muito conhecido nosso, está exatamente trazendo uma profecia sobre a pessoa de Jesus. Então, nós vemos a pessoa de Jesus aparecendo profeticamente, aparecendo de forma teofânica, e pelo texto de João, nós entendemos o que o pastor nos ensinou aí, né? Dizendo que quando alguém lê a Bíblia na língua original, e que diz no princípio criou Deus os céus e a terra, este Deus está no plural, né? Então, é difícil para o povo judeu que não aceita a Trindade como nós entendemos biblicamente, não é? Por que está no plural? Então, no princípio criou deuses, mas não é que está se referindo a mais de um Deus, mas coloca a palavra de Deus, a palavra Deus no plural. E isso é a explicação que hoje nós temos mais clareza, como nós dissemos, não deixa de ser mistério, ok? Mas Jesus já estava presente. O Espírito Santo está não só presente, inserido neste Deus no plural, mas no segundo versículo de Gênesis 1, diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então está inclusive explícito o nome, né, da pessoa, da terceira pessoa da Trindade, que nós vamos até ler isso aí, porque a segunda pergunta aí seria: onde aparece o Espírito Santo? Onde aparece o Espírito? Onde aparece? Então, vou deixar o texto de Gênesis 1 e 2, eu já dei a explicação, não é? Mas vamos deixar esse texto aí para você, vou ler 31 e 3 de Êxodo. Vamos lá para o princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, está aí a segunda pessoa da Trindade, terceira pessoa da Trindade, se movia sobre a face das águas. Então, nós já vimos que o Deus, no primeiro versículo, está no plural, e no segundo versículo fala sobre o Espírito de Deus. Êxodo capítulo 31 e versículo 3 diz o seguinte: e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência e de todo artifício. Então veja que aí não está falando mais de Jesus, não é a profecia de Jesus, está falando de um homem chamado Bezalel, filho de Uri, cuja capacitação para a obra que lhe foi dada tem uma obra, tem uma participação do Espírito de Deus. A capacitação dele não foi só natural, foi também uma capacitação espiritual. E nós vemos no decorrer das Escrituras, não só no sentido do Espírito dar entendimento profético àqueles que profetizaram desde Davi nos Salmos,
né? Até os outros profetas, mas também o Espírito usando a pessoas, né? Vindo e usando em determinadas obras específicas, como alguns dos juízes e etc. Nós vemos isso em prática. Então, nós vemos a aparição do Espírito Santo de Deus aí no Antigo Testamento. Então, qual é o centro deste ensino aí? As 3 pessoas da Trindade estão lá no Antigo Testamento. Mas o foco, no sentido da revelação progressiva, que é a palavra que o pastor usa no 3º tópico para falar sobre a Trindade. Este assunto de salvação na Bíblia, bem como o assunto da Trindade, Deus fez numa revelação progressiva. Não é que um veio depois do outro. Não, os 3, já comprovamos, estavam lá no Antigo Testamento, mas o foco, e por isso o entendimento das pessoas tende a focar naquele que é o foco, Deus Pai. 2.3, nós vamos aprender que no Novo Testamento, da mesma maneira, as 3 pessoas aparecem. Mas quem é o foco? Isso, Jesus. O foco em Jesus. E aí você pode até usar alguns textos para mostrar, né? Tudo que de Jesus mostra no Novo Testamento. Mateus, capítulo 3, versículo 16 e 17, nós já lemos. Trata-se do batismo de Jesus. E nesta cena também nós já aprendemos que as 3 pessoas aparecem aí. Em Mateus, capítulo 4, 23, vai falar sobre o ministério de Jesus. Em João, capítulo 19, versículo 30, vai falar sobre a morte de Jesus. E em Mateus, capítulo 28, versículos 5 e 6, Jesus ressuscitou. Então, nestes 4 textos, nós vemos uma maneira geral de ver a obra daquilo que Jesus veio fazer. Nós já falamos do batismo e eu usei este texto principalmente, o nascimento a gente já leu, né? O texto do batismo é porque mostra com clareza a presença das 3 pessoas no contexto do Novo Testamento e juntas, inclusive, numa só cena. Mas vamos ao texto de Mateus, capítulo 4 e versículo 23. Diz o seguinte: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando, é a primeira palavra-chave, nas suas sinagogas, e pregando, é a segunda palavra-chave, pregando o evangelho do reino, e curando, é a terceira palavra, todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, o cerne do ministério de Jesus esteve em ensinar, pregar e curar. Claro que ele veio para ser o Cordeiro perfeito, mas no tempo do seu ministério, ele fez essas 3 coisas e toda a história do Novo Testamento, nomeadamente dos evangelhos, está centrada nesta obra, neste trabalho de Jesus, que não terminou no ministério, mas com a sua morte, e que foi uma morte porque tinha uma razão de ser desta maneira. Tudo foi para que se cumprisse as Escrituras, que fosse ele o Cordeiro perfeito. 19 de João, versículo 30, diz: E quando Jesus tomou o vinagre, olha aí, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Por quê? Porque era necessário que cumprisse a Escritura. Eu vou ler até o 28 aqui para ficar bem explícito essa palavra. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, olha aí, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Tá vendo aí? Então, até o último momento era importante que Jesus cumprisse tudo o que dele tinha sido profetizado no Antigo Testamento. E, inclusive, este tomar do vinagre foi. E como nós lemos no 30, depois que ele tomou o vinagre, tudo estava cumprido. Então, ele pôde dizer: está consumado. Capítulo 28 de Mateus. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Por quê? Porque já ressuscitou. Como tinha dito, vinde vede o lugar onde o Senhor jazia. Então, Jesus ressuscitou e esta história completa, né, é o foco do Novo Testamento, é o foco dos evangelhos e é o foco da pregação que foi levada a todo mundo, que é o resto do Novo Testamento. A partir de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o evangelho, né, sendo levado, e o evangelho é sobre isso aqui, né, sobre a mensagem de Jesus e o que significou como salvação o sacrifício e a ressurreição de Jesus. Então agora nós vamos para o tópico número 3.
Volto a dizer, nós não estamos lendo, mas você, se fizer uma pausa ou se já estudou estes tópicos, sabe que nós estamos explicando diretamente, né, cada um destes subtópicos aqui de uma forma um pouco mais simplificada, sintetizada e didática. Então, no terceiro tópico, nós vamos aprender agora formalmente, 3.1, sobre a revelação progressiva. É aquilo que ele fala, o comentarista, logo aí no primeiro subtópico, tá vendo? Desenvolvimento doutrinário da Trindade. Tópico 3, a relevância, né, da Trindade para a fé cristã. Ele diz: a doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como revelação progressiva. Então, é sobre isso que nós vamos colocar aqui, olha. Revelação progressiva. Então, o que nós já aprendemos aqui? Nós já aprendemos que, no contexto da revelação progressiva, é isso, é mostrar que, com o decorrer da Bíblia, as pessoas da Trindade vão aparecendo, tornando-se o foco central. Nós já aprendemos sobre o Antigo Testamento, que as três estavam lá, mas o foco central era na pessoa do Pai. Nós já aprendemos que nos Evangelhos, os três estavam presentes e ativos, mas o foco era no Filho, era em Jesus. E agora nós vamos saber que de Atos dos Apóstolos até Judas, eu digo isso porque deixamos de fora o Apocalipse, não é? Este tempo representa o tempo ou a era da igreja. Ok? E aí você pode até perguntar, o que se sabe nesta era da igreja sobre o Pai? Nós sabemos que o Pai foi quem enviou a Jesus. O Pai quer que todos se salvem, né? Sobre o Espírito Santo, sobre o Filho, não? O Filho já veio, já foi sacrificado, e etc. E agora o foco vai ser no Espírito Santo. E aí nós temos alguns textos que você pode ler com a sua classe, né? Claro que eu volto a dizer, dependendo do nível, se lê todos os textos e outros, pode escolher um ou dois. Atos 1 e 8, Atos 2, de 1 a 4, Atos 13, 2 e Atos 16, 28 e 29, ok? Então, nós vemos o foco no Espírito Santo, que seria o terceiro, né? Então, a primeira etapa é o Antigo Testamento, os Evangelhos, e agora de Atos a Judas, né? E, na verdade, no nosso outro estudo da classe tradicional, nós mostramos, inclusive, no Apocalipse, a presença das três pessoas também, né? Mas vamos parar aqui no contexto da igreja, ou seja, falando da Bíblia, né? Daqui para frente, a gente pode até englobar, para ficar fácil, não deixar ninguém confuso aí, em vez de dizer de Atos até Judas, dizer de Atos em diante, né? Uma vez que a gente não vai falar sobre o Apocalipse separado, como eu fiz na outra classe, nós podemos deixar assim, porque não causa nenhuma confusão. De Atos em diante. Nós vemos o tempo da igreja, que é focado, então, no trabalho, na obra. Não é que não esteja presente o Pai, não é que não esteja presente o Filho, não é? Mas o Espírito Santo é o centro daquilo que nós vemos da operação junto à igreja. Então, Atos 1:8, vamos aos textos bíblicos. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus, antes de ascender ao céu, já ressuscitado, está diante dos discípulos, né? E diz que eles haveriam de receber o Espírito Santo. E este receber do Espírito Santo estaria conectado com o poder para eles serem testemunhas. O desejo de Deus Pai e o desejo do Filho é que estes discípulos, estes seguidores dele, levassem o Evangelho, esta mensagem de salvação, não só, não é, em Jerusalém, mas em toda a Judéia, nas regiões, não é, no caso Samaria, a região que estava seguindo, e até os confins da terra. Então, o foco no Espírito Santo você vai ver em Atos dos Apóstolos, historicamente escrito como este evangelho de poder, porque o Espírito nos trouxe este revestimento de poder, foi levado ao mundo da época e até hoje tem sido levado a todo mundo. O capítulo 2, de 1 a 4, é o dia, é o momento que ele chegou, que se cumpriu o dia de Pentecostes, versículo 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar,
E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, este evento que aconteceu aqui, não é, veio começar, principiar este tempo, essa dispensação da igreja, não é? Que Jesus disse, olha, não comecem a vossa obra antes de receberem este revestimento. Vão para lá e esperem. Eles fizeram isso, não é? E agora nós lemos como aconteceu o descer do Espírito Santo e este, como disse Jesus, veio para ficar com eles. Capítulo 13 de Atos, versículo 2, diz, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? O Espírito Santo. Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, Barnabé e Saulo foram chamados para as missões transculturais, e esse foi um chamado divino, e na narração da palavra de Deus, é que quem mandou separá-los foi o Espírito de Deus. Não sei se foi uma palavra de profecia, não sei se foi a orientação direta do Espírito Santo ao líder naquele culto. O fato foi que houve um consenso, não só da direção, mas de toda a igreja, aleluia, de que era o Espírito Santo enviando a Barnabé e a Paulo para as missões. Atos capítulo 15, versículo 28 e 29, trata-se da Assembleia de Jerusalém. O versículo 28 e 29 diz, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Estas coisas fareis bem, se vos guardardes, bem vos vai. Então essa foi a determinação, a conclusão que os apóstolos e anciãos tiveram sobre o assunto da necessidade dos crentes gentios serem circuncidados. A resposta foi não. Mas quando nós lemos a reunião, houve participação de um e de outro, e a direção do Espírito Santo através das palavras confirmou no coração, mais uma vez, de todos aqueles e da liderança que escreveu, para ponto de poder dizer que aprove ao Espírito Santo e a nós esta conclusão, esta realidade, e foi uma bênção para toda a igreja. Então você veja que no contexto de Atos, nós vamos ver o foco do Espírito Santo guiando, dando poder, não é, direcionando. Vários textos, podíamos mencionar muitos, todo o texto de Atos dos Apóstolos é rico em conhecer a atuação do Espírito Santo. 3.2 é o último subtópico do nosso estudo, né? E nós vamos aprender o que a Trindade não é, né? O que a Trindade não é. O que ela é, a Trindade é um Deus. Uma essência, 3 pessoas. Então, você vai ver essas palavras usadas durante toda a nossa lição aqui, não é? Como eu disse, a palavra Trindade não está na Bíblia, e estas colocações de explicação não estão na Bíblia, mas a Bíblia não é um livro de estudo como esse que tem um índice, não é? A Bíblia é a história, a revelação de Deus através dessas histórias para a humanidade de quem ele é. E é um mistério de Deus, é um porquê Deus quis fazê-lo assim. Ele podia ter feito um livro como, né, nós temos livros de teologia para estudar, mas ele não quis fazer assim. E é um mistério, é um porquê nisso tudo. Até porque as coisas que são mistério de Deus não são para serem entendidas pelo mesmo termo, pela mesma maneira que as coisas humanas. Porque ele quis que fosse assim. Amém, irmãos? A dimensão de Deus é diferente e graças a Deus que ele nos permitiu saber suficiente. Amém? Então a primeira coisa que nós devemos entender é que a Bíblia não nega a existência das pessoas da Trindade. Nós aprendemos nessa classe até demais, né? Que no Antigo Testamento estavam, nos Evangelhos, em todo o Novo Testamento e até hoje, os 3 estão presentes na nossa vida.
na realidade, na existência, existem os três, estão ativos, né? Mas o foco neste tempo agora é da obra do Espírito Santo. Agora, o que o segundo tópico do tópico 3, o que a segunda parte do tópico 3 nos ensina, não é? Que ele chama aqui de implicações doutrinárias, na página 9, é aquilo que a Trindade não é. Então, o que a Trindade não é? Primeira coisa que ela não é três deuses. Né? Então, se alguém ensina, ele dá o nome destes ensinos aí, ou de crenças, que ele diz corretamente são heresias, porque não é verdade, não é bíblico. Então, a Trindade não é três deuses. Não é um Deus, Deus Pai, um outro Deus. A gente chama assim até Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas eles são um só. Nós cremos e servimos a um só Deus. Não é assim? Então, é mistério, mas do que isso eu não posso falar. E eu não vou tentar fazer o que nós não somos, né, capacitados para fazê-lo. O que mais que a Trindade não é? Não é só Deus Pai. O nosso Deus não é só Deus Pai, ok? O nosso Deus não é três deuses, o nosso Deus não é só Deus Pai, como alguns creem, e também o que ela não é, um se transformando no outro. Ou seja, de uma forma sucessiva, né? Por exemplo, seria o Pai, aí se transformou em Jesus, depois se transformou no Espírito. Não, nós vimos claramente hoje, graças a Deus por isso que é bom nós estudarmos dessa maneira, lermos os textos bíblicos e encontrarmos as três pessoas no Antigo Testamento, os três estão lá. Mas o foco, por isso que trata-se da revelação progressiva, estava em Deus, Pai. As três pessoas estão nos evangelhos, mas o foco está na pessoa do Filho. As três pessoas estão presentes de Atos em diante, mas o foco está na pessoa do Espírito Santo. Assim que eu penso que aprendemos o suficiente. Que Deus abençoe você nessa primeira classe do ano 2026. Quem sabe este é o ano que Jesus voltará. Então vamos militar com alegria, com a força que nós tenhamos, pouca ou muita. Eu, como você, às vezes a força é boa, mas às vezes a força humana falta. Mas vamos rogar àquele que pode nos fortalecer, tanto no corpo, como na alma, como no espírito, para servi-lo, aleluia, e guardar a nossa fé, como pôde dizer Paulo, né? Guardei, aleluia, guardei até o fim. Que nós possamos, em 2026, guardar o que nós temos, em nome de Jesus, porque precioso é, e, entendo a oportunidade como nós temos, compartilhar esta mesma fé. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.